Deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Igor Menezes, vulgo Igão, devem perceber por quê. Sou System Engineer da Nutanix, uma empresa de hybrid multi-cloud. Quem não conhece, quem conhece, no finalzinho da apresentação tem um pouquinho do nosso histórico, nosso site e o que a gente faz de melhor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Kubernetes, sobre a nossa plataforma de Kubernetes e como a gente chegou aqui e como a gente tem trilhado e ajudado nossos clientes nessa jornada de Kubernetes também. Bom, a gente sabe que cada vez mais os aplicativos e as aplicações e o desenvolvimento têm mirado em desenvolvimentos ágeis, em aplicativos ágeis, e a infraestrutura deve acompanhar isso. A gente sabe efetivamente que cada vez mais as arquiteturas de microserviço são necessárias e a gente precisa ter uma infraestrutura que garanta o release, que garanta a execução dessa plataforma cada vez mais coesa e principalmente simples. Bom, mais do que ninguém, 100% das pessoas aqui sabe que Kubernetes não é simples, mas efetivamente, cada dia que passa, a gente precisa ganhar coesão na execução e nessas plataformas para que essas sejam simples também, tá? Bom, e muitas das vezes a gente vem com a área de negócio falando o seguinte, olha, eu quero microserviço, eu quero Kubernetes, porque efetivamente o meu CIO foi no Gartner, escutou do Gartner que precisa implementar microserviço ou Kubernetes. Só que eles esquecem, quem pede, o demandante, a área de negócio, que existem diversas e diversas camadas que são endereçadas por diversos times, seja de segurança, seja de platform engineering, seja do time de SRE, seja do time de segurança. Então, assim, a ponta do iceberg é a aplicação. Então, o dono do negócio olha para aquilo e fala, que maravilhoso, mas por baixo daquilo existe uma dezena de times trabalhando de forma coesa e garantindo que aquele export, que aquele resultado seja efetivamente concreto. E a gente sabe que cada vez mais a gente se especializa, a gente busca conhecimento e a gente precisa garantir que toda essa fundação esteja garantindo o resultado final. Para isso, como a gente entende ou como a gente consegue alcançar uma plataforma de cloud native que seja segura, que seja escalável, que seja inteligente, principalmente. A gente precisa de automação, a gente precisa de observabilidade, a gente precisa de service mesh, a gente precisa de serviços de rede, a gente precisa de segurança. E caramba, veja, eu preciso garantir o Kubernetes, o release management do Kubernetes. Se eu trago um outro projeto do CNCF, eu preciso garantir estabilidade, interoperabilidade, segurança, atualização e tudo isso. E a gente sabe que isso no dia a dia é muito complexo. Cada vez mais a gente vê um landscape, por exemplo, de projetos do CNCF, de mais de 1.200 projetos. E aí, como escolher o melhor projeto? Como escolher o que faz sentido? Como identificar, manter e melhorar a minha infraestrutura de Kubernetes com tanta opção? E aí, o que a Nutanix fez? Qual foi a estratégia da Nutanix nesse sentido? Não foi chamar os Super Saiyajins para ajudar a gente a construir essa mandala de serviços de Kubernetes. Mas é quase isso, tá? E eu vou explicar por quê. Até porque eu estou sendo pressionado pelo meu amigo aqui de azul. Bom, o que a gente construiu? Uma mandala com 23 serviços de projetos graduados do CNCF em cima de um Kubernetes puro, garantindo suporte, garantindo escalabilidade, integrando com serviços Nutanix, com a plataforma de integração de LLMs, com a parte de AI, para garantir chatbot, para garantir que esse chatbot te ajude no troubleshooting, no day 2 operations, que a gente sabe que é complexo. Então, a gente tem uma série de serviços graduados do CNCF, todos eles plugados num Pure Upstream Kubernetes, que pode ser deployado em infraestrutura Nutanix, em infraestrutura VMware, infraestrutura de nuvem como AWS, GCP, Azure e por aí vai. Então, é liberdade de escolha,
liberdade de deploy com uma série de serviços do CNCF conectados com suporte de um único fabricante Nutanix. E aí a gente tem, né, conexão, deploy, integração de serviços, por exemplo, como Grafana, com uma série de dashboards pré-configurados, onde eu simplesmente, a nível de clique, consigo entender, subir um Grafana, já tem uma série de visualizações pré-prontas para os clusters que a gente precisa e deve fazer o deploy nesse ambiente. A gente tem uma série de segregações criando multi-tenancy pelos clusters, pelos projetos dentro da nossa plataforma. Isso faz com que a gente ganhe agilidade, com que a gente ganhe em isolamento e com que a gente ganhe em independência na hora da execução, na hora do deploy dos meus ambientes. E aí parece aquele comercial da TechPix, né? Não sei se todo mundo tem idade. E não é só isso. Brincadeiras à parte, a gente tem toda a parte de auto-scaling, toda a parte de gestão de performance, toda a parte de uso. Além disso, conectando com a nossa plataforma de AI que roda dentro do cluster, entendendo o que tá usado, entendendo o que não está usado, fazendo gestão de recurso, fazendo gestão de troubleshooting desse ambiente. Isso é extremamente rápido, fácil, a nível de clique, declarativo ou não. Pode estar no manifesto ou simplesmente, quando eu crio um novo cluster, eu defino se essa aplicação tem auto-scaling ou não tem auto-scaling, se isso está dentro de casa, se isso está na nuvem, eu vou ter uma mesma tela, ou como o americano gosta de dizer, single pane of glass, para gestão de clusters, seja on-premise ou seja na nuvem. A partir daí, a plataforma Nutanix oferece serviços de armazenamento, sejam serviços baseados em bloco, serviços baseados em file, serviços baseados em objeto. Através de operador, eu consigo automatizar o deploy de bancos de dados dentro e conjunto com a minha aplicação, garantindo assim um deploy coeso de aplicação, banco de dados, e tudo isso de uma maneira rápida, simples e fácil. Sim, fácil, porque efetivamente a gente tem uma paranoia de garantir simplicidade, seja em ambientes complexos, e essa é a paranoia da Nutanix nesse sentido, e aqui também. E a partir daí, quando a gente está falando, por exemplo, de gerência de clusters Kubernetes gerenciados, e aí, será que a gente pode ajudar? Sim, a gente também pode. Então, quando a gente pensa em EKS ou AKS, a gente está falando de Kubernetes puro. E o que o NKP faz? O que a nossa plataforma de Kubernetes faz? Ela consegue agregar uma série de serviços que hoje ou você faz ou você paga Cloud Bill, né, e aumenta a Cloud Bill para poder fazer. E aí, a partir daí, o que a gente agrega? Agregamos um único painel para você fazer deploy de cluster Kubernetes on-premise, deploy de cluster Kubernetes na nuvem e também gerenciar clusters Kubernetes gerenciados. E o que eu estou fazendo aqui? Lembra daqueles serviços, aqueles projetos graduados do CNCF que a gente tinha? A gente conectou tudo aqui também para você. Então, valor a gente já tem de forma previsível, a gente já tem painel de gestão de uma série de projetos conectados a clusters Kubernetes, sejam eles gerenciados ou não gerenciados também, sejam eles on-premise ou na nuvem. Resumindo, a nossa plataforma efetivamente entrega uma liberdade de escolha do deploy dessa plataforma, seja on-premise, seja na nuvem, seja em VMware, seja em Nutanix, seja com VMs, seja diretamente em clusters Kubernetes gerenciados. E a partir daí, a gente conecta uma série de projetos, seja Trafic, seja Cilium, seja SSO com o DEX, e a partir daí, a gente consegue um único painel para diversos sabores, diversos deploys, e como o americano também gosta de dizer, o famoso Fleet Management, gerenciamento de um único painel para qualquer tipo e sabor de deploy. Bom,
para quem quiser, efetivamente, aqui está o QR Code, aqui está a nossa plataforma de teste, que se chama One Platform ou Test Drive. A partir daqui você consegue se cadastrar, fazer um teste e efetivamente comprovar tudo que o PPT permite dizer que é verdade. Que aqui o PPT aceita tudo, a gente sabe disso. Mas efetivamente, através da plataforma, a gente consegue fazer todos esses testes, consegue endereçar uma série de itens que são super interessantes, como painel, como gestão, como integração desses serviços de maneira rápida e fácil. E, bom, se ficar alguma dúvida, a gente está ali em cima, nós no Nutanix, o nosso parceiro Advalor, e será um prazer recebê-los ali, trocar uma ideia, e participem do sorteio, que acabando a nossa palestra, daqui a 10 minutos, a gente faz o sorteio ali de quem cadastrou, passou ali no nosso QR Code. Beleza? Gente, obrigado.